Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse conteúdo vamos falar sobre esta portaria conjunta DIRBEM, CRPS, DPMF e INSS e também MPS. O que isso significa, né, nesse título aqui, nessas siglas? Portaria conjunta de número 101, que traz essas siglas que estão aí trabalhando em conjunto para a área específica de perícia médica federal, referente a processos em fase recursal dentro do Conselho de Recurso da Previdência Social. DIRBEM, CRPS, DPMF, SRGPS, INSS e MPS. O que significa todas essas siglas em uma única portaria? Primeiro, DIRBEM, órgão importante, o cabeça do INSS, dali onde parte todas as decisões a serem tomadas dentro do sistema administrativo. Segundo, CRPS, Conselho de Recurso da Previdência Social. DPMF, Departamento de Perícia Médica Federal. SRGPS significa regimes próprios de previdência social. O próprio INSS e Ministério da Previdência Social, como vocês estão vendo aqui. Bom, o que isso traz, né? Olha só, disciplina os procedimentos a serem adotados pelo Departamento da Perícia Médica Federal, pelo Conselho de Recurso da Previdência Social, pelo Instituto Nacional de Seguro Social, nos processos de recursos administrativos, cujo objetivo envolva análises médicas periciais, certo? Então, essas mudanças vão determinar, né, trabalhos específicos na área de perícia médica. A parte de analisar esses benefícios, alguns pontos ficarão de fora da primeira análise dos peritos, certo? E vocês devem prestar atenção nesse ponto aqui, porque eu vou citar alguns pontos, mas em outro momento eu vou, ainda hoje, fazer uma live referente a esse assunto, tá bom? Então, olha só. Ficam disciplinados os procedimentos a serem adotados pelo Departamento de Perícia Médica Federal, DPMF, da Secretaria de Regime Geral da Previdência Social, pelo Conselho de Recurso da Previdência, CRPS, do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social e pelo Instituto Nacional de Seguro Social, todos vinculados ao Ministério da Previdência Social, nos processos de recurso administrativo, cujo objetivo envolva análises médicas periciais, certo? No parágrafo único, a análise médica de que trata o capto será realizada mediante solicitação de parecer técnico em matéria de médico pericial, do Conselho de Recurso da Previdência Social e do Departamento de Perícia Médica Federal, conforme o artigo 3, certo? Então, fique atento ao artigo 3, tá bom? No artigo 2, os recursos administrados serão recepcionados pelos canais de atendimento do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e encaminhados ao Conselho de Recurso da Previdência Social, CRPS, como é feito já normalmente, certo? Mediante a rotina de integração sistemática por meio do sistema de tramitação de recurso SREC, onde também já acontece de forma normal, certo? Acessível pelo site, o sítio eletrônico, certo? Tá aqui o endereço, mas é o endereço aí que é do sistema SREC, que integra
INSS, Conselho de Recurso e Departamento de Perícia Médica Federal. Os três, né, estão ligados ao mesmo sistema, onde eles compartilham informações, eles analisam, eles julgam, né, ali aqueles processos no primeiro momento, para após distribuir as juntas de recursos para cada um, de acordo com a sua necessidade, serem julgados, tá bom? Agora presta atenção no artigo 3. O Conselho de Recurso da Previdência Social encaminhará exclusivamente por meio do SNREC, que possui integração sistêmica com o sistema PMF, tarefa. Tarefa significa processos originais das pessoas, certo? As solicitações pendentes de parecer técnico em matéria pericial ao Departamento de Perícia Médica Federal para avaliação prévia do perito médico. Aquela primeira lida, né? Para poder fazer aquela separação, o que é mais complexo, o que é mais fácil, o que eles podem, né, de forma pontual, analisar no primeiro momento, né? E a partir dali já ter uma noção do que chegou até eles, certo? Para dar andamento a esse trabalho. Então, olha só. Não será avaliado dessa forma prévia. Parágrafo 1. Serão dispensados da avaliação prévia do perito médico os recursos administrados que tenha por objetivo as seguintes situações. Então, os processos que chegar nessa situação não serão analisados de forma prévia, dar aquela primeira lida para saber o que está ali, né, para a partir dali dar seguimento à análise, um parecer de uma perícia, certo? Então, esses pontos é extremamente importante que vocês saibam que se chegar um processo nessas condições, não será vista de forma prévia pelos peritos. Vai ficar de fora, certo? Então, olha só. Primeira situação. Auxílio por incapacidade temporária indeferido por não comparecimento do segurado. Então, aqueles processos que chegarem lá, que abriu um recurso, mas o problema do indeferimento foi o não comparecimento do segurado, não passará por essa avaliação prévia, então ficará de canto, certo? A perícia médica agendada no prazo de 30 dias para a conclusão de perícia médica pendente por solicitação de informações ao médico assistente CIMA. O que é isso aqui? Significa que aquele processo que chegou lá está precisando de mais informações para a compreensão de forma mais justa, através de provas, de documentos do perito, do médico, né, que apresentou ali aquele laudo, aquela documentação referente ao processo que está sendo buscado no INSS. Então, se eles acharem que naquele processo está faltando mais informações do médico referente àquela incapacidade que já foi negada pelo INSS ou pela avaliação social, né? Mas nesse caso é pericial, então trata-se de laudos periciais, certo? De laudos de incapacidade. Então, nesse caso, se o perito avaliar, né, ou já chegar com aquelas informações para o perito, dizendo que está faltando mais informações conclusivas dessa incapacidade, os peritos não vão avaliar no primeiro momento. Não terá a avaliação prévia, certo? Segundo, BPC, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência indeferido. Por qual motivo?
exclusivamente por motivo de renda, sem a realização da avaliação conjunta da deficiência. Não tem nem avaliação da renda e nem avaliação da deficiência, certo? Então, esse processo já vai ficar de fora, tá bom? Por não comparecimento do requerente, outro ponto. Segundo, a perícia médica agendada no prazo de 30 dias para a conclusão da perícia médica pendente por cima, por falta de informações do médico que acompanha aquele cidadão ou cidadã. Então, as informações passadas pelo médico referentes a essa perícia, essas informações do laudo não está completa, não está como eles querem. Então, eles precisam de mais informações sobre esse paciente, certo? Terceiro, aposentadoria do segurado com deficiência decorrente da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, indeferido por motivo de deficiência não avaliada pela perícia por falta de preenchimento dos requisitos mínimos. Também ficará de lado. Quarto, quando for possível, na forma do artigo 16, a utilização pelo Conselho de Perícias e pareceres médicos realizados nos requerimentos de benefícios, atual ou anteriores, do mesmo titular, conforme disposto no artigo 2 ou no parágrafo 2 do artigo 33 do Regimento Interno do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria 1061 de dezembro de 2022. Então, quando não tiver dentro do conceito dos requisitos internos do Conselho de Recurso, também irão ficar de lado, aí pendente de mais informações sobre o mesmo, certo? Parágrafo 2. A análise do médico pericial a que se refere o artigo 1 poderá ser realizada nas modalidades presenciais ou não presenciais. Parágrafo 3. A modalidade de que se refere o parágrafo 2 será definida pelo perito médico após análise da solicitação de um parecer técnico em matéria médica pericial, observada através do disposto do parágrafo 1. O que diz o parágrafo 1, né? Então, olha só. Parágrafo 1. Serão dispensados da avaliação prévia do perito médico os recursos administrativos que tenham por objetivo as seguintes informações, que estão, né, no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3, no inciso 4, certo? Então, essas informações que está nessa portaria conjunta, que serão feitas mudanças importantes, né, referente ao trabalho do Conselho de Recursos da Previdência Social, através das ações periciais a partir de agora, certo? Esta portaria, ela entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, ela foi publicada dia 18 agora de julho, certo? 16 de julho, foi publicado no Diário Oficial da União, portanto já está em vigor desde o dia 16, aí sobre os trabalhos do próprio INSS, do Conselho de Recurso e da Perícia Médica Federal, referente a informações importantes que ainda vou trazer para vocês em outro vídeo, porque se trata de um conteúdo longo, né? Então só pode ser feito em uma live, onde eu possa explicar para as pessoas tudo o que está acontecendo nessas mudanças, onde processos, né, com pontos específicos não terão esse parecer prévio, essa análise prévia dessas documentações por pontos importantes e necessários, tá bom? Espero que vocês tenham entendido
Muito obrigada, até o próximo vídeo e a live referente a esse assunto, que provavelmente assim que essa live for feita, eu colocarei aqui no card desse próprio vídeo para vocês terem ciência e, caso queiram assistir, a sequência do mesmo, tá bom? Um grande abraço e até lá!